Sun Tzu foi um general, estrategista e filósofo chinês, né? O principal nome relacionado à filosofia militar e de guerra chinesa. E uma obra famosa dele é chamada de A Arte da Guerra. E ele acreditava que a chave para se vencer uma batalha era conhecer o inimigo e conhecer você mesmo. Então ele diz, se você conhece a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória você também vai ter uma derrota. E se você não conhece nem a você mesmo e nem o inimigo, você vai sucumbir em todas as batalhas que você estiver envolvido. Então, quando se trata de batalha contra o pecado, quando se trata da nossa batalha contra o pecado, nós devemos conhecer o nosso inimigo e a nós mesmos profundamente. O nosso inimigo, Satanás, não é, a Bíblia diz, sinistramente ativo em nossa batalha contra o pecado. O apóstolo Pedro diz isso em 1 Pedro 5, verso 8. Satanás, então, ele engana, ele tenta, Satanás mente, Satanás devora, ele assusta com um rugido como leão. Mas e quanto ao nosso próprio relacionamento com o pecado? As linhas entre as ações do diabo, as ações de Satanás e as nossas estão muitas vezes intimamente ligadas na palavra de Deus, na Bíblia. Então a Bíblia diz assim, por exemplo, que Satanás encheu o coração de Ananias para mentir ao Espírito Santo, em Atos 5:3. Satanás encheu o coração dele e ele mentiu. Satanás pode tentar, por causa de falta de autocontrole, como tem em 1 Coríntios 7:5. Satanás pode nos enganar para que os nossos pensamentos sejam desviados, como está em 2 Coríntios 11, verso 3. Então, como funciona essa interação entre as tentações de Satanás e as nossas próprias ações? Essa questão deve estar clara diante de nós. Se nós quisermos entender o nosso inimigo e a nós mesmos, nós temos que responder a essa pergunta. E talvez nosso melhor guia para entender como a tentação e a ação trabalham juntas, o texto de Tiago 1,14 seja aquilo que nós temos de mais claro. Ele diz assim, cada pessoa é tentada quando ela é seduzida e enganada pelo seu próprio desejo. Às vezes a palavra que é usada em algumas versões é concupiscência, que é um forte desejo, não é? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, atraído e enganado pela própria concupiscência, ou seja, pelos seus próprios fortes desejos. Então, embora a ênfase esteja em nós mesmos, em vez de em nosso inimigo, possa surpreender muitas pessoas. Tiago ensina um fato importante sobre como o pecado funciona, dizendo-nos que o desejo ele vem antes da tentação. Não é a tentação em si, mas é o desejo do nosso coração por algo que nos leva ao pecado. Como Tiago 4, 1 e 2 diz, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, né, desejos profundos, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes
com vossos próprios deleites, vossos próprios desejos. Então você não pode ser tentado a fazer algo que você não deseja. É impossível você ser tentado a fazer algo que você não deseja. Eu não posso tentar você a comer uma tigela de pedra britada. Não é? Não importa o quanto eu acene tentadoramente na tua frente, na frente do teu rosto, né? E corteje você com palavras doces de sedução sobre a textura, o sabor da pedra britada ou de barro, de cacos de barro quebrados, você não vai achar isso tentador. Não é? Você não vai ficar tentado a devorar o prato de pedra britada ou de pedaços de barro. Não é? Mesmo que eu colocasse uma calda, molho, você não vai se sentir tentado. Por quê? Porque você não tem vontade de comer pedra. Você não tem vontade de comer barro. Você não tem vontade. Se você não tem vontade, não há como haver tentação. Nós só podemos ser seriamente tentados por aquilo que nós desejamos. A tentação, então, não é algo que acontece conosco. É algo que acontece dentro de nós. Qualquer outra tentação é externa. E ela não teria nenhum efeito se não houver o desejo dentro de nós, a concupiscência, o pecado, não é, dentro de nós que está desejando. Nesse sentido, você vê que Tiago está descrevendo, só o ser humano caído ou no processo já de queda interior é que, de fato, pode ser tentado por algo que ele está desejando, mas desejar o mal já é mal. Né? Então, a tentação nunca teria sucesso se não fosse o pecado que habita em nós, se não fosse já o pecado em nós. Então, como diz Tiago, nossos próprios desejos é que nos atraem e nos induzem ao pecado. Então, os nossos desejos são o nosso principal tentador. Este deve ser um grande alerta, eu diria, para nós, porque a maneira de combater o pecado não é principalmente tentando resistir à tentação. A maneira mais eficaz de combater o pecado é mudando os nossos desejos. Agora, de onde vêm os nossos desejos? Para mudar nossos desejos, nós devemos saber de onde eles vêm. O desejo só pode existir onde algo está faltando, está buscando ser preenchido. Os desejos nascem de uma necessidade percebida ou uma necessidade real que busca ser satisfeita. Como em Gênesis 3,6 diz, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e era árvore desejável para dar entendimento, coisas que ela estava desejando. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Desejamos comida quando nosso estômago está vazio. Desejamos calor quando nossos corpos estão frios, estão sentindo frio. Os desejos nascem sempre quando nos falta algo. Os desejos pecaminosos, então, devem vir da sensação de que algo nos falta. Porque alguém abusaria ou oprimiria outra pessoa, porque eles não têm senso de poder ou autoridade. E eles querem preencher essa necessidade que eles sentem. A necessidade real ou percebida. Porque alguém trabalharia demais à custa de sua família, à custa de sua saúde. Por quê? Porque eles não têm um senso de propósito, ou de realização, ou de valor, e eles querem preencher. Porque alguém
trairia o seu cônjuge, porque eles não têm um senso de realização. Então a tentação é sempre a oferta que o pecado faz aos seus desejos de preencher os lugares que estão vazios. Agora, a pergunta que deve vir a nós é por que nós escolhemos o pecado em vez de qualquer outra coisa para preencher esses lugares que nós carecemos. Porque a gente faz exatamente o que Isaías 55:2 claramente diz que a gente não devia fazer. Isaías 55:2 diz: por que gastais o teu dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? A resposta a essa pergunta é a raiz, né? Ela nos leva à raiz de todos os pecados. Todo pecado vem, então, da descrença. A descrença é a raiz de todo pecado. Como Romanos 14:23 vai dizer que tudo que não é da fé é pecado. Escolhemos o pecado para preencher os espaços que faltam em nossas vidas, porque não acreditamos que Deus pode realmente preencher isso sozinho. Então, Jesus ensinou, por exemplo, esse princípio no Sermão do Monte. Ele disse que nós ficamos ansiosos e pecamos porque não acreditamos em algo sobre quem Deus é para nós. Não acreditamos. O pecado sempre tem a ver com a falta de crer, não é? Jesus nos diz que uma vez que Deus se preocupa com os pardais e com as flores, Ele cuidará de nós ainda mais. Em Mateus 6:25-34, ele discorre exatamente a respeito disso. Agora, quando nós não acreditamos nesta verdade sobre a provisão de Deus, nós pecamos por causa da ansiedade. A reação, a gente podia dizer, a reação em cadeia que Jesus assume em seu ensino sobre a ansiedade, ela pode ser traçada claramente, não é? Como ele faz. Primeiro vem a descrença. Nós não acreditamos na provisão de Deus. Ele diz, homens de pouca fé. Em segundo lugar, vem a falta. Nos falta uma sensação, então, de segurança e proteção. E isso fica claro com a pergunta, o que havemos de comer e de beber? Então vem o desejo. Nós desejamos nos sentir protegidos e nos sentir no controle. E o que ele diz? São gentios que procuram essas coisas. Então, a tentação vem. O pecado nos tenta a descobrir como vamos consertar nós mesmos para termos controle e proteção. E Jesus diz, não fique ansioso, porque isso é o resultado desse processo. E então vem o pecado. Nós ficamos ansiosos, nos preocupamos e desonramos a Deus. E Jesus diz, qual de vocês, por estar ansioso, pode adicionar uma única hora ao seu tempo de vida? Vocês buscaram um controle, pecam, e qual o resultado? Qual de vocês, por estar ansioso, pode adicionar uma única hora ao seu tempo de vida? Então, como é que nós combatemos o pecado? Como conhecer a nós mesmos e conhecer nosso inimigo nos ajuda a lutar contra o pecado. Então, se nós quisermos lutar contra o pecado, nós temos que mudar uma crença. Sempre assim. Nós só podemos lutar contra o pecado se nós mudarmos uma crença. Considere o pecado da preocupação ansiosa de que Jesus falou e que nós estávamos mencionando. Como é que nós paramos de ficar ansiosos? Bem, não é apenas por dizer não às suas tentações. Nós sabemos que não funciona assim. É mudando o que acreditamos sobre como Deus provê.
Então, lembre-se de que uma vez que Deus cuida das aves do céu, é o que Jesus diz em Mateus 6,26, e dos lírios do campo, é o que ele diz em Mateus 6,28, ele cuidará de vocês que tem muito mais valor do que lírios e pardais. Não é? Você vê, nós lutamos contra a ansiedade não tentando parar de ficar ansiosos. Nós lutamos contra a ansiedade buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e sabendo que tudo mais que nós precisamos nos será acrescentado, em Mateus 6,33. Nós não lutamos contra a ansiedade tentando parar de ficar ansiosos. Nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, e sabemos que todas as outras coisas serão acrescentadas a nós. É isso que preenche aquela necessidade dos nossos corações de uma forma que a tentação perde o seu poder. Quanto mais colocamos nossa fé na verdade de quem Deus é para nós em Cristo, mais ele preenche os espaços que faltam em nós, os espaços vazios que buscam preenchimento em nós. E ao fazer isso, o Espírito Santo cria novos desejos em nossos corações. É o que a Bíblia diz em Romanos 8, de 1 a 11, por exemplo. E esses novos desejos, eles cortam a garganta da tentação e nos levam para longe do pecado e para a santidade. É assim que a arte da guerra espiritual é ensinada para nós, e é assim que nós vencemos e vivemos vitoriosamente, nos deleitando e satisfeitos em tudo que Deus é para nós em Cristo. Amém, queridos? Amém.